Olá, seja bem-vindo ao programa Matemática em Concursos. Eu sou o professor Carlos Mainardes e vou resolver aqui uma questão de proposições lógicas. É uma questão recente da prova da Fundação Carlos Chagas, desse ano mesmo, 2014. O enunciado fala assim: considere a afirmação: nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente à acima é. Então, nós temos ali embaixo 5 alternativas. Eu não vou ler nesse momento essas alternativas, porque a gente vai fazer uma análise da afirmação e do que se pede, que é buscar uma afirmação equivalente. É claro, uma delas vai se encaixar, mas com a análise que a gente vai fazer, depois é só uma questão de olhar alternativa por alternativa e fazer, no caso, tirar a conclusão, porque a gente vai comparar, né? Então, olha só, considere a afirmação: nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. O que nós temos aqui? Bom, uma proposição é uma sentença que a gente pode atribuir dois valores lógicos. Esses dois valores lógicos é falso ou verdadeiro. Uma outra coisa, observe que essas proposições elas estão conectadas por esse chamado conectivo aqui, que é o ou. Então, esse ou ele é um conectivo de disjunção. Nesse caso, isso aqui seria uma proposição composta onde nem todas as exigências foram cumpridas. Eu posso dizer que a proposição A e o processo segue adiante seria a proposição B. Agora observe, como eu tenho duas proposições, eu tenho algumas combinações possíveis para o uso de F ou V. Por exemplo, eu posso ter, aqui no caso, somente 4 possibilidades. Duas proposições, 4 possibilidades. Então, pode ser quando uma é V, a outra é F. Quando uma é F, a outra CV. As duas serem V ou as duas serem F. Então, observe que nós temos 4 possibilidades para a combinação dos valores lógicos, tá ok? E o que o exercício quer? Nós temos aqui uma afirmação que está aqui colocada e ele pede que, do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente. Bom, uma afirmação equivalente é uma afirmação que tenha o quê? Mesmo valor. Uma afirmação que tenha o mesmo valor do que você vê aqui em cima. O equivalente, ele é simbolizado por essa seta aqui para os dois lados, tá ok? Mas olha só, antes que eu possa apresentar para você a solução disso aqui, vamos discutir ainda um pouquinho o uso desses conectivos, tá ok? Porque vai ser muito importante para a gente chegar nessa afirmação equivalente ou nessa afirmação de mesmo valor, conhecer o uso desses conectivos. Então, olha só. Os conectivos, nós temos 5 tipos de conectivos. Nós temos um conectivo conjuntivo, que é o E. Esse conectivo é representado pelo chapeuzinho para baixo, ou esse V invertido. Nós temos um conectivo disjuntivo ou, que é um Vzinho para cima. Um conectivo disjuntivo exclusivo ou, mas no caso ou, mas não ambos, que é esse Vzinho com um tracinho embaixo. Um conectivo condicional C, então, que é uma seta para a direita, e a chamada bicondicional, que é C e somente C, que é a setinha para os dois lados. Não confunda com o símbolo de equivalência, tá? O símbolo de equivalência, apesar também de ser a setinha para os dois lados, é mais robusta, tá? Então, no fundo, elas acabam sendo diferentes na representação. Não vai fazer confusão, tá ok?
Agora, uma coisa importante, vamos lá para a nossa análise. Eu apresentei para vocês, deixa eu voltar aqui na tela, que nós temos 4 possibilidades de combinação entre V e F quando nós temos o quê? Uma sentença composta, ou seja, temos aqui essas duas proposições. Então, quando se usa esses conectivos, é muito importante que a gente saiba o seguinte: o uso do conectivo E, das 4 possibilidades, sempre 3 delas serão falsas e apenas uma possibilidade vai ser verdadeira. No disjuntivo ou, já é o contrário, nós teremos 3 possibilidades verdadeiras e uma falsa. Ou exclusivo, 2 possibilidades verdadeiras e 2 falsas. Uso de se, então, 3 possibilidades verdadeiras e uma falsa. E 6, somente se, que é bicondicional, 2 verdadeiras e 2 falsas. E é aqui que reside a solução do problema, porque olha só, o uso do conectivo ou, observe que tem uma possibilidade falsa, e o se então também tem uma possibilidade falsa. E é aqui que nós vamos ter justamente a equivalência, porque a falsa aqui e a falsa aqui, elas terão o mesmo valor, tá ok? Então, essa falsa aqui, com essa uma falsa do se então, já que cada um tem uma falsa, elas acabam sendo equivalentes, tendo o mesmo valor. E veja só, agora a questão é entender quando que, usando o conectivo ou, a sentença vai ser falsa. Vai ser falsa quando a proposição primeira e a proposição segunda, ambos forem falsas. Porque aqui, quando se usa ou, nós temos uma coisa ou outra. Se uma coisa é verdadeira, né, e a outra é falsa, tudo bem. Então, quer dizer, uma delas está sendo verdadeira. Ou se as duas são verdadeiras, ótimo. Mas quando as duas são falsas, não está funcionando o uso do ou. Então, se nós tivermos 2F, o resultado lógico para isso é falso. Ai, professor, o que você está querendo falar com isso aí? O negócio é o seguinte, veja só. Então, nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. Imagine que isso aqui é falso. O processo segue adiante é falso. E nem todas as exigências foram cumpridas também foi falso. Não aconteceu nem uma coisa, nem outra. Portanto, há uma falsidade nessa proposição composta, certo? E agora, por que que isso é equivalente à questão do se então? O conectivo se então, observe que aqui ele ficaria representado então da seguinte maneira, né? Se A, então B. Só que é muito importante entender que quando nós temos aqui a proposição A e a proposição B ela é necessária à proposição A, que é apenas suficiente. Suficiente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para que A aconteça, precisa que B aconteça. Se, por exemplo, B não acontecer, mas acontecer A, isso é falso. Então imagine, B não acontece, tá ok? B não acontece, mas A acontece. Isso é falso. Como nós pegamos a única possibilidade aqui falso e eu quero algo de mesmo valor, então eu quero que isso aqui seja falso. Daí eu teria algo de mesmo valor. E estou usando o uso do conectivo se então, tá? Que seria esse conectivo aqui. Então veja, B é condição necessária. Então, o processo a seguir adiante é condição necessária para que nem todas as exigências, né, foram cumpridas. Então, veja, se por acaso isso aqui for falso, o processo segue adiante. For falso, como realmente aqui em cima está colocado que o processo segue adiante, é falso. E aqui, a frase é exatamente a mesma, então eu estou colocando que aqui é falso. Então, se o processo segue adiante a condição necessária para que ocorra aqui a proporção A, isso é falso,
isso aqui não pode ser verdadeiro. Então veja, se isso é verdadeiro e isso é falso, a proposição composta é falsa. Porém, analisando a frase, ó, nem todas as exigências foram cumpridas é falso. Essa frase é exatamente igual, e se ela for verdadeira, então nós teremos aqui uma equivalência no uso do se então com o uso do ou. E olha só, para que isso seja verdadeira, essa nem aqui basta ser excluído da frase, porque olha só, se nem todas as exigências foram cumpridas é falso, todas as exigências foram cumpridas será verdadeiro. E no caso então está aqui, ó, a frase equivalente ou a sentença equivalente à sentença de cima está escrita aqui embaixo. Então veja, nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante. É equivalente a se se todas as exigências foram cumpridas, então o processo segue adiante. Essa seria a equivalência, tá ok? Voltando agora na página acima, se a gente procurar pela frase, nós vamos encontrar aqui na letra C, se todas as exigências forem cumpridas, então o processo segue adiante. Alternativa correta, alternativa C. E essa alternativa, o que é mesmo? É uma sentença equivalente à sentença nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante, tá ok? Então tá aí, resolvemos uma questão de proposição lógica. Se você gostou, né, curte aí, ou também compartilhe aí com seus amigos para que eles possam estudar também, tá? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.